Porque vós, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês, porém, estão se mordendo e se devorando uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Vou continuar lendo a partir do 16, mantenha aberto. Antes, deixa eu só contextualizar aqui esses primeiros versículos. Mês de fevereiro, a nossa série é cuidado, alerta, advertência, cuidado, muito cuidado com algumas coisas. E temos aprendido a ter cuidado com as murmurações, cuidado com as proibições, cuidado com as tentações, cuidado com as más conversações, cuidado com a covardia e a crueldade, a vergonha e a crueldade, para não sermos covardes a ponto de nos envergonharmos do Evangelho, nem a ponto de fazermos crueldade com a igreja de Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. E depois destas, hoje nós vamos ver e aprender a tomar cuidado com o carnaval. Cuidado com o carnaval. A palavra carnaval vem de duas palavras em latim, carnes vales, que numa tradução aí vulgata, popular, poderíamos dizer que significa festa da carne. A origem da festa é na Europa e, motivados pelo jejum chamado de quaresma ou quarentena, o período de 40 dias em que antecede a Páscoa, o domingo de Páscoa. Então, 40 dias antes da Páscoa, a igreja romana, na Europa, decidiu fazer todo ano esse jejum de 40 dias, sem comer principalmente carne. Um costume. Alguém teve essa ideia. Vamos fazer 40 dias de jejum, igual Jesus fez lá no deserto, para que Deus possa nos santificar mais, para que Deus possa abençoar a igreja. Sei lá qual era o propósito e o objetivo, mas me parece que algum líder de alguma congregação na Europa teve a ideia de passar 40 dias antes da Páscoa em jejum, principalmente de carne. E aí, como nós corrompemos tudo o que começa com boas intenções, depois de alguns anos praticando esse jejum, alguns abençoados usaram da sua massa encefálica para pensar o seguinte: já que nós vamos ficar 40 dias sem comer carne, então vamos pegar uma semana antes da quaresma, da quarentena, do jejum, e vamos fazer um grande churrasco. E vamos passar uma semana comendo carne, terminando na terça-feira, porque aí a partir da quarta, emenda e inteira 40 dias no domingo de Páscoa. Então a gente começa num final de semana, emenda uma semana inteira e vai até a terça-feira, que antecede a quarta, que é logo o primeiro dia da quarentena, para bater lá no domingo de Páscoa. Vamos, vamos. Então partiu churrasco, cada um deu lá os seus quilos de carne e eles comeram carne por uma semana. Quando chegou na quarta-feira, o que é que sobrou? Cinzas. Porque todo churrasco sobram cinzas. Por isso que a quarta-feira, depois do carnaval, é chamado quarta-feira de cinzas. Então, nasceu dessa forma. Tinha nada a ver com bagunça, tinha nada a ver com imoralidade, tinha nada a ver com libertinagem, tinha nada a ver com festa da carne no sentido espiritual.
era a festa da carne no sentido literal. Carne, pedaço de boi, de porco, de frango, assado na brasa, e vamos comer. Porém, com o passar do tempo, essa festa foi abandonando o seu sentido literal e tomando o sentido metafórico, espiritual. Porque o carnaval, que originou-se como um grande churrasco, virou nos últimos tempos uma grande festa da carne, no sentido figurado em que a Bíblia usa a palavra carne, que não é a palavra soma, porque quando a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, vai falar de corpo, de carne, de músculo, de picanha, de corpo humano, ele usa a palavra soma. Por isso que a doença é psicossomática. Começa na mente e aflora no corpo. Psicossomática, soma é o corpo. Tem gente que acha que psicossomática é a doença que o cara teve um problema, aí depois ele teve um outro problema, um outro problema, um outro problema, um outro problema, um outro problema. Aí foi somando, né? Um problema mais, outro problema mais. Então um problema na mente, um mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, foi somando. Psicossomática, porque somou muitos problemas. Nada a ver com somar de matemática. Pode vir, meu diácono. Obrigado. Nada, é tudo nosso. Então, soma é corpo. Corpo no sentido literal, corpo, músculo. E aí, quando a Bíblia, Novo Testamento, em grego, vai usar a ideia de carne no sentido metafórico, no sentido de natureza pecaminosa, então a Bíblia utiliza da palavra sarx. E o apóstolo Paulo usa muito essa palavra. E é ele quem escreve essa epístola aos Gálatas, e é ele quem repete várias vezes nesse capítulo 5, para que nós possamos tomar cuidado com as obras da carne. E aí aqui ele não usa a palavra soma, ele usa sarx, que é a natureza pecaminosa, a tendência que todo ser humano tem em ser egoísta e com isso transgredir a lei de Deus, transgredir um princípio divino, transgredir, desobedecer, ultrapassar o limite e sempre acaba saindo prejudicado. Portanto, o apóstolo Paulo está orientando a igreja da Galácia, muito provavelmente da Galácia do Sul, para que eles possam vencer essa batalha, porque ele coloca aqui uma tensão das obras da carne contra o fruto do Espírito. E aí ele diz: olha, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Cristo vos libertou, porque o contexto da igreja da Galácia é que eles estavam voltando aos velhos rudimentos da fé judaica. Queriam voltar a ter sacerdote, queriam voltar a ter um templo, para todo mundo ir no mesmo templo, queriam voltar a matar os bichos, e botar fogo, e tal, e guardar, fazer aquelas festas. E aí o Paulo está dizendo: olha, toda a lei se resumiu na obra de Cristo, porque em Cristo Deus nos amou, e quando nós amamos a Deus e amamos o próximo, toda a lei está aí, de forma que crer em Cristo é suficiente para nos dar o perdão, consequentemente a salvação. Não precisa ficar matando bicho, não precisa ficar procurando um sacerdote. Cristo é o nosso sacerdote, e nós temos ousadia, pelo Espírito de Deus, para entrar no Santo dos Santos, na presença dEle, onde nós somos feitos sacerdotes, servindo ao sumo sacerdote, o cabeça da igreja, que é Cristo. Nós temos agora liberdade. Não precisamos mais de alguém para interceder por nós. Nós podemos ir direto a Deus por intercessão do Espírito Santo. E aí o Paulo está dizendo: olha, mas não é porque nós, por crer em Cristo, estamos livres de cumprir aquele monte de regrinha judaica,
que a gente vai dar ocasião à carne. O que é que o Paulo está dizendo? Não é porque crer em Cristo te dá a salvação, que você pode enfiar o pé na jaca e viver de qualquer jeito. Ah não, eu creio em Cristo, Ele me perdoa, está tudo certo. Aí ele vai dizer, não irmãos, não, aí não. Aí eu passo então a duvidar se realmente a sua fé é genuína. Se você crê de fato em Cristo, ou se você só está usando essa fé em Cristo como um amuleto, ou literalmente uma muleta, para se apoiar quando você sente medo de ir para o inferno. Então não é que você crê em Cristo porque você quer se tornar discípulo dele, porque você quer renunciar ao seu pecado, à sua natureza pecaminosa, você quer renunciar àquilo que você já alcançou pela revelação e iluminação do Espírito na sua mente, que aquilo não convém mais, que aquilo está errado. E aí, muitos de nós, acabam usando a verdade do Evangelho de Jesus, que diz que é suficiente crer em Cristo, e aí a gente usa dessa verdade, que nos traz a verdadeira liberdade, que é viver em amor, e aí a gente confunde a liberdade com libertinagem, e acha que pode viver de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, enfiando o pé na jaca, e glória a Deus, aleluia, e depois que acabar tudo, eu peço perdão e está tudo resolvido. Aí o Paulo diz, está resolvido não. Porque você acha que pode chutar o balde e não vai dar nada. Mas todo aquele, essa frase é boa para você postar, hein? Todo aquele que tem a coragem de chutar o balde, deve estar disposto de pegar o pano para enxugar o que ficou depois. Porque se você chutar o balde, vai derramar o que está dentro do balde. E aí a consequência é agachar para limpar a sujeira que foi feita. Porque nenhuma ação, principalmente pecaminosa, fica sem uma responsabilidade. As consequências virão, ainda que nos arrependamos. Lembra-se de Davi? Lembra-se? A Bíblia diz, quando o exército saiu para a batalha, Davi chegou na varanda do palácio. Primeiro erro, deixou de ir para a batalha para ficar à toa. Toda vez que você não está pronto para a batalha e relaxa achando que a vitória está garantida, você está a um passo da queda. Ô Davi, estou de boa. Joabe é um comandante top de linha. Urias é um soldadozão top. Para que eu preciso ir? Os inimigos já estão enfraquecidos, morrem de medo da gente, vamos lá só para dar um susto neles, depois o meu pessoal volta e eu continuo reinando em paz e prosperidade, como tem sido até agora. Então quer saber? Vou para a guerra não, vou dar uma relaxada. E aí, o exército vai para a guerra, e o supremo líder humano daquele exército, o rei de Israel, Davi, não estava liderando o exército, estava na varanda do palácio, acordando meio-dia, espreguiçando, e de lá de cima ele viu uma dona muito bonita, tomando banho no quintal dela. E aí ele, opa! O que é aquilo ali? Ei! Chamou um de seus servos. Quem é aquela dona lá? Aquela é Batseba. Vai lá na casa dela, fala para ela se arrumar e vir que eu quero bater um papo com ela. Fala com ela que o rei mandou chamar. Ninguém recusa o pedido de um rei. Batseba se aprontou, foi falar com Davi. Davi a seduziu, você conhece a história. Se deitaram e ela engravidou. Passado alguns dias, a barriga começou a crescer. Estava chegando a época do Urias voltar da batalha. Ela ficou com medo e foi contar para Davi.
E aí Davi falou: pode deixar que eu vou resolver. E aí ele comete o segundo erro, que é, ao tomar consciência do seu erro, não se arrepender, mas tentar dar um jeitinho para resolver. E aí Urias volta, e o Davi chama ele e fala: e aí Urias, tudo bem? Beleza? Beleza. Deixa eu te falar, tem como você ficar aqui hoje comigo, montar uma guarda aqui que eu estou meio preocupado? Não vai para casa não, fica aqui comigo. Na verdade, o próprio Urias se propôs a isso. Cara bom, fiel, leal, soldado top de linha. E aí Urias fica lá, coitado, como uma ovelha diante do seu tosquiador. E aí o Davi chama o comandante. Aliás, o Urias, né? Aqui, ó. Escrevi uma carta aqui para o comandante lá. Chega lá, você entrega para ele. Sim, meu rei. Agora, pode ir. Urias vai lá, entrega para o comandante. O cara abre, na carta está escrita: pegue esse soldado e bota na primeira fila do exército. Primeira fila. Quando o inimigo atacou, Urias morreu primeiro. Cometeu um erro, porque não estava pronto para a batalha. Estava relax. Dá nada não, dá nada não. Cometeu o segundo erro. Ao tomar consciência de que estava errado, não se arrependeu. Tentou dar um jeitinho. E com o jeitinho, cometeu mais um erro. Que agora, além de um adultério, tinha um assassinato. E aí a barriga começa a crescer. E aí, aos olhos humanos, como Davi é um rei massa, né? Olha como ele é misericordioso. Olha como ele ama o seu exército. Um dos seus soldados faleceu na batalha. Ele tomou a viúva como sua esposa, para que ela não mendigasse ou virasse prostituta. Porque as mulheres não trabalhavam, não tinham fonte de renda. Ou elas mendigavam, ou elas se prostituíam. Então olhem, ó Israel! Vejam como o nosso rei é compassivo e misericordioso. Ele tomou Batseba, a viúva de Urias, para sustentá-la. Aos olhos humanos, o cara; aos olhos de Deus, um mísero pecador. Miserável pecador. Pastor, mas ele não era o homem segundo o coração de Deus? Sim, o problema é como você interpreta a expressão segundo o coração. Segundo o coração não quer dizer que ele é perfeito como Deus. Segundo o coração quer dizer ele foi escolhido por Deus. Porque o hebreu tem o seu jeito peculiar de falar. Então, a isso damos o nome de hebraísmo, o jeito peculiar do hebreu falar. Quando um hebreu vai fazer uma escolha, ele diz: tal coisa é segundo o meu coração. Exemplo, um hebreu entra numa loja de sapatos, ele experimenta, e aí ele bota num pé o preto, no outro pé o marrom. Aí ele olha no espelho o preto, olha o marrom, e aí ele decide comprar o marrom. Como é que ele fala para o vendedor? Se ele é hebreu, ele fala assim: o marrom é segundo o meu coração. Dá para dividir no cartão? Ele não fala: eu quero o marrom, eu escolho o marrom. Não, ele fala: é segundo o meu coração. É o jeito dele falar. Então, quando Deus, através de Samuel, revela que Davi é o homem segundo o seu coração, é nada mais do que: eu escolho esse menino. Joga o óleo na cabeça dele, ele vai ser o rei. Só isso. Quer dizer que ele é perfeito? Quer dizer que ele é exemplo? Quer dizer que ele é modelo? Não, ele é um miserável pecador carnal, igual eu e você. E ele não tomou o devido cuidado com a sua natureza pecaminosa. Deu ocasião à carne. Usou de sua liberdade como rei para dar ocasião à carne. Eu, como rei, posso não ir para a batalha. Aí ele não foi para a batalha para quê? Para ficar com a família? Não, ele não foi para a batalha para fazer bobiça com a dona casada. Portanto, meus queridos, ele já tinha cometido 2 erros. Um por negligência, outro por desobediência.
Aí agora vem um profeta, Natã. E chega lá, ô meu rei, como é que está o senhor aí? Ô Natã, tudo bem, tudo lindo. Você conhece minha nova esposa? Batseba. Ó, você sabe, né? Eu sou o homem segundo o coração de Deus, eu sou o escolhido de Israel, eu sou o amado do Pai. Davi significa, né, o amado. É a esposa de um soldado meu que faleceu na batalha, e eu, coitada, para ela não ficar viúva e virar prostituta, uma moça bonita e nova, né? Eu tomei ela como esposa para salvar a vida dela. Davi. Então, trouxe um negócio lá do interior para a gente resolver aí. Qual é o negócio? Não, é porque é o seguinte, você sabe que naquele tempo não tinha fórum, não tinha advogados, não tinha tribunal. Como é que se resolviam as questões sociais e civis? Leva no rei. Okay? Tinham os principais das vilas, que eram conhecedores da lei, alguns eram escribas, outros eram sacerdotes, levitas, viviam em torno do estudo da lei de Deus, então eles davam uma certa filtrada. É coisa pequena, na lei está escrito que se fizer tal coisa, a punição é tal. Aplicava ali, na vila ou no contexto da região. Agora, os casos mais graves, mais sérios, eram levados ao rei. O rei era o STF de Israel. É o Supremo Tribunal Federal. Não resolveu lá na região? Leva para o rei. Aí o Natã chega lá, estou com um caso aqui, um caso para STF. Não deu para resolver lá no interior, não. É o senhor que tem que bater o martelo aí. Fala para mim qual é a questão. Não, o negócio é o seguinte, Davi. É porque tinha dois caras lá, eles eram vizinhos. Um cara pobrinho, tadinho, só tinha uma ovelhinha. E ele tinha um vizinho. E o vizinho dele muito rico, fazendeirão, um monte de ovelha, um monte de cabrito, um monte de mula, um monte de boi, e um monte de vaca e cavalos, e o homem rico demais, demais, demais da conta. Tá, o que tem? Um era pobre, vizinho do que era rico. Então, aí o que era rico, um dia recebeu a família dele. A família dele, que era mais do interior ainda, foi lá para passar um feriado lá com ele. Tá, e o que tem? Não, o que tem é que ele fez um churrasco para receber a família dele. Tá, mas fazer churrasco não é pecado. Mas o problema é que ele pegou a única ovelhinha do vizinho pobre, matou a bichinha e fez o churrasco. Aí o Davi levantou do trono. Sabe que levantar do trono tem um significado, né, na monarquia muito específico. Levantou do trono, ou seja, ficou bravo. Subiu nas tamancas. Não acredito que exista um ser humano capaz de fazer uma crueldade. Porque o cara está todo, me desculpem, eu tenho que falar, eu falo mesmo, vocês sabem, todo cagado, e não pode ver ninguém peidando. O Davi cometeu adultério, assassinato, e ainda se achando o justo juiz de Israel, o santo homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? É um homem lá do interior. Eu quero saber do senhor qual é a sentença que tem que aplicar nele. Tem que matar. Davi? Matar. E outra, para mostrar que eu sou o supremo rei de Israel, eu mesmo faço questão de ir lá e passar ao fio da espada. Me diga o nome dele. E o Natã vira para ele e diz, o nome dele é Davi. É meu xará? Não, é você mesmo. É você mesmo. Como assim sou eu mesmo? Você sabe que eu sou profeta, né, Davi? Profeta fala por metáforas, em parábolas, figura de linguagem. Não está pegando porque está afastado de Deus. Quem está afastado de Deus não pega a profecia assim de primeira, não. Quer a tecla SAP? Então segura.
você é rei de Israel, podia pegar qualquer menina que você quisesse. Você foi pegar a única esposa de um soldado raso. Você pegou a esposa do Urias, cara. Você é esse homem. Você tinha Israel inteiro e você pegou a esposa daquele que só tinha uma e ainda mandou matar o cara. Aí as escamas dos olhos caíram, aí caiu a ficha, e essa ilustração, já está bem antiga, essa turma nova geração não sabe o que é cair a ficha. Eles não usam orelhão? A minha geração já não usou ficha muito, já era cartão, né? Essa molecada então, o que é caiu a ficha? A gente vai passando, vai perdendo o sentido, né? Mas enfim. Como o filho pródigo, que diz, Lucas capítulo 15, caindo em si, voltou para casa. Outra frase boa para você postar. A melhor queda é cair em si mesmo. E aí Davi cai em si, se dá conta da leviandade com que ele tratou o seu exército e uma esposa de seu soldado, se dá conta da desobediência, se dá conta da iniquidade, da impiedade e crueldade que ele acabara de cometer. Diz a Bíblia que ele cai com o rosto na terra, no chão, e fica ali por dias, clamando a Deus por perdão e misericórdia. Depois de alguns dias, a Bíblia diz que Davi se levantou, lavou o seu rosto, trocou suas vestes e tocou a sua vida. E eis que chega o dia que a bolsa se rompe. Barrigão do Batseba, é 36 semanas que fala? É 40 semanas? É quanto? O negócio de semana complica a gente. 9 meses. Estourou a bolsa. E aí Davi acha que está resolvido, porque como rei, ele acha que quando ele dá um jeitinho na coisa, está resolvido. Ei, a gente dá jeitinho aqui no primeiro andar, lá no segundo andar não tem jeitinho não, tá? Cometeu o erro, vai sofrer a consequência. Se comer, certamente morrerás. Mas o Adão nem morreu na hora. Na hora não, mas depois sim. Porque Deus é longânimo, tardio em irar-se. A mão desce lenta, mas desce pesada. E eis que o bebê, ao sair do ventre de Batseba, sai morto. A gente é tentado a falar que o menino nasceu morto. Mas se está morto, não nasceu. Então, saiu morto. E aí Davi, diz a Escritura, que Davi faz um voto de pagar o que está na lei e restituir as vezes mais necessárias para cumprir a consequência daquele ato pecaminoso. Davi foi perdoado por Deus? Certamente, pois ele se revela na sua poesia escriturística dizendo: perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado, e que o Senhor não despreza um coração contrito. Portanto, eu quero crer, pela leitura do Antigo e principalmente do Novo Testamento, que arrependido genuinamente, Davi encontrou perdão para o seu erro, mas foi obrigado a sofrer as consequências do seu ato. E aí, essa semana, eu e você somos tentados a agir como Davi. Porque a gente pensa assim: carnaval aí, dá nada não. Ou como diz um menino meu, dá nada não, se der é pouca coisa. Dá nada não. Eu sou livre. Eu sou livre. Vai. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Cuidado com o carnaval, cuidado com a festa da carne, cuidado com as decisões, cuidado com as ações, cuidado
cuidado, porque você é perdoado em Cristo, sim, mas será refém das consequências de seus atos. Portanto, cuidado. E nesta hora, você se sente tentado, como Davi se sentiu na frente de Natã, a pensar: Natã está falando de outra pessoa, não é de mim, certamente porque eu sou santo, escolhido, amado, segundo o coração de Deus. E aí você está pensando: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Fulano não, você mesmo. É você que está aqui? Então é para você. E para todos que estão acompanhando no Facebook, e para todos que vão assistir no YouTube, eis que o profeta Natã, de 2020, está dizendo: cuidado com a festa da carne. Você pode não dar conta de lidar com as consequências. E elas chegam trazendo morte. Morte espiritual, morte emocional, e muitas vezes, e na maioria delas, morte física. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que quer dizer essa palavra aqui? Que é realmente um palavrão. Concupiscência. É a inclinação que nós temos para o pecado. A nossa natureza, a nossa essência, desde Adão para cá, nascemos com a tendência ao pecado. Não precisa ensinar o que é errado. Ninguém ensina os meninos da gente a ser egoísta, a ser agressivo, a ser violento. Eles nascem assim, vêm no pacote, está na essência. Todos pecaram, disse aqui o Isaac. Todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. Não há um justo sequer, já era. Temos em nós a natureza pecaminosa. Então, para tomarmos cuidado com as obras da carne, o que é que temos que fazer, Paulo? Andai no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Esse papo de que eu fiz e nem sabia que era errado. Que é isso? Uma vez uma menina virou para mim e falou: pastor, pastor, foi um acidente. Aí eu falei: ah, é? Eu já contei aqui, vou contar de novo, tem gente nova. Aí eu olhei para ela, falei: é mesmo? Foi um acidente. Você estava andando na rua, tropeçou, caiu em cima do menino, engravidou. Um acidente. Um acidente? Um acidente? Mandou mensagem, combinou horário, combinou lugar, mentiu para a mãe, mentiu para o pai, fugiu da escola, não fez o trabalho, deu migué em todo mundo, e foi um acidente. Teve oportunidade de fugir, teve oportunidade de negar, teve oportunidade de não fazer, e foi um acidente. As obras da carne são conhecidas. A gente que tem o Espírito, a gente sabe quando está fazendo um negócio e aquilo é da carne. A gente sabe. A gente finge, mas no fundo sabe. Então a Bíblia é mentirosa, mas a Bíblia é verdade. Então, a gente sabe, elas são conhecidas. E elas são prostituição, no grego, porneia. Precisa falar mais alguma coisa? Impureza, imoralidade, pensamento impuro, ações impuras, palavras impuras. Lascívia, que é a imoralidade, não no sentido de pensamento e como a impureza aqui de
de sujeira moral, mas a lascívia no sentido de sujeira de propósito, de objetivo, sabe? Porque às vezes a gente até faz uma coisa que parece boa, mas no fundo, aquilo tem um objetivo escuso, imoral, pecaminoso. É como Davi com a Batseba, pagando de bom moço diante de Israel, e no fundo, idolatria, feitiçarias. No grego, farmaqueia, feitiçaria, farmáqueia, tem aí um monte, a gente compra os remédios nelas. O que é farmaqueia no grego? É a manipulação dos elementos da natureza para atingir um objetivo benéfico. Por isso eles misturam a planta com a outra, e bate, e ferve, não sei o que, extrai, e nananana, e moe, e faz um comprimido, a gente toma aquilo, foi benéfico. Por isso que chama farmácia, manipulação, e aí tem muitas, que é um pleonasmo, né? Farmácia de manipulação. É pleonasmo. E aí quantas vezes, né, irmãos, nós somos um bando de feiticeiros. A gente manipula as coisas para acontecer do jeito que beneficia a gente, não é? A gente vai, aí a gente vai manipulando, conduzindo, aí, exatamente como eu queria. Manipulação é obra da carne. Inimizade. Fica alimentando inimizade. Não, porque eu não perdoo nunca. Porque fulano é meu inimigo forever. Best friend forever, e tem o best enemy forever. É meu inimigo para sempre, não quero saber, nunca mais vou falar. E não, porque fez aquilo comigo. Eu aceito qualquer coisa, mas isso que o fulano fez, aí a gente fica alimentando inimizades, obra da carne, purinha. Porfias aqui é rixa, é queda de braço. Também ele faz bico, obra da carne pura. E ciúmes. Aí no grego é muito interessante que a palavra ciúmes é zelos. A palavra ciúmes no grego é zelos. Aí, muitos de nós é ciumento, mas disfarça de zeloso, sabe? Pastor, não gostei desse púlpito preto. Não gostei. Porque assim, não é que eu esteja contra. É porque eu preferia aquele de acrílico. Porque quando nós fomos comprar o de acrílico, fui eu que dei a ideia do acrílico. Então, quando eu olho esse preto, me vem na minha memória aquele acrílico tão bonito que eu dei a ideia de comprar. Aí hoje eu olho para esse preto, aí eu fico, não concordo com esse preto. Não gostei. Mas não é que eu sou contra o preto, entendeu, irmãos? É porque eu sou zeloso da casa do Senhor, já que pagamos tão caro no acrílico, que permaneça de acrílico. Aí a gente paga de zeloso, mas no fundo é ciumento. Ciúme do acrílico, por quê? Porque foi eu que escolhi. Aí a gente tem ciúme de mulher, a gente tem ciúme de carro, a gente tem ciúme de cargo, a gente tem ciúme de ministério, a gente tem ciúme de um monte de coisa. Ciúme de púlpito. Ciúme de púlpito, conhece? Por quê? Porque a gente quer pagar de zeloso. Mas no fundo, a nossa natureza pecaminosa está gritando. E o que a gente é de fato é ciumento. Então a gente precisa tratar essas coisas, tomar cuidado, não deixar isso crescer na gente. E só tem um jeito, andando no Espírito. Discórdias, raivas. Na minha Bíblia e na sua aí também está iras. Mas nas próximas edições vai vir consertado. Quem está ligado diz amém. Discórdias. Precisa falar o que é discórdia? Dissensões, famoso panelinhas. Facções, famoso frigideirinhas. Porque tem gente que faz panela, tem gente que faz frigideira, né? Invejas. Invejas, não preciso nem explicar. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Precisa explicar o que é bebedice? Precisa explicar o que é glutonaria? Festa da carne, obra da carne, comer muito, exagerado, beber muito, exagerado.
Ah, pastor, mas a Bíblia não condena a bebida alcoólica, não. É, irmão, mas a palavra bebedice aqui, lá no original está metai, que é a raiz do metanol, que é álcool. A bebedice aqui é de álcool, sim. Você fica esperto, hein? Ai, coisas semelhantes a estas aí envolve tudo que a gente faz, né? A gente inventa novos jeitos de pecar. E eu acho, a Bíblia é maravilhosa mesmo. Quanto mais eu estudo, mais eu fico apaixonada com a perfeição, com a inerrância das Escrituras. E a próxima aula do Instituto Bíblico Guaranhões, que vai ser dia, acho que é 6 ou 7 de março, a gente vai estudar a bibliologia, a doutrina da Bíblia, da palavra de Deus, desse livro. E uma das características ou atributos da Bíblia é a inerrância, que ela não erra. E aí eu acho lindo, porque, pastor, a Bíblia não condena nada que eu faço na internet. Condena assim, coisas semelhantes. Porque aqui tem a imoralidade, aqui tem a prostituição, no grego porneia. Então tem porneia na internet? Então coisas semelhantes. Por que coisas semelhantes? Era o Espírito Santo deixando a lista interminável. Por quê? Porque até Jesus voltar, eles ainda vão inventar um monte de coisa. Então deixa aí, coisas semelhantes. Porque à medida que eles forem inventando um jeito novo de pecar, entra no coisas semelhantes e está errado do mesmo jeito. Amém? A estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você tem duas maneiras de interpretar essa frase. Primeira, a mais óbvia e superficial. Quem comete essas obras da carne não vai para o céu depois que morrer, porque é a maneira superficial, basilar e principiante de quem começa a interpretar as Escrituras. Não herda o reino de Deus, significa não vai para o céu depois que morrer. Então todo mundo que está vivendo em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, dissensão, facção, blá, blá, e coisas semelhantes, não vai para o céu quando morrer. É possível interpretar assim? É. Estou dizendo que está errado? Não. Estou dizendo que é superficial. Dá para mergulhar um pouquinho mais fundo nessa interpretação aí. E aí eu gosto de pensar em reino de Deus, não como um lugar geográfico que eu vou depois que morrer, mas eu gosto de pensar como um lugar existencial que já alcançou a minha vida nesta realidade cronológica, onde Deus reina. Onde Deus reina é o reino de Deus. Portanto, Deus só vai reinar em mim se eu não praticar tais coisas. Porque vamos convir, né? Vamos ou não vamos? O cara que vive prostituindo-se, impuro, impuros lábios, impuras atitudes, lascívia, se mostrando que não deve e fazendo bobiça, idolatria, colocando no lugar de Deus aquilo que não é Deus, feitiçaria, manipulando as coisas, inimizades, porfia, um monte de panelinha, um monte de briga, e bebe demais, e fala um monte de besteira. Como é que Deus reina na vida de uma pessoa dessa? É isso que o Paulo está dizendo, gente. Pessoa que vive com essas práticas, Deus não é rei dessa pessoa, Deus não está mandando em nada aí, ela só está fazendo o que a carne está pedindo. E para pertencer ao reino de Deus, disse o nosso Senhor, temos que tomar a nossa cruz. Ou a gente está disposto a crucificar a nossa carne, ou o reino de Deus nunca vai ser uma realidade na nossa vida. Posso ouvir um amém? Não herdarão o reino. Ou seja, quer dizer que não vai para o céu depois que morrer? Não, eu acho que até vai para o céu. Porque creu em Jesus? É livre, né? A liberdade. Creu. É pela graça, não merece mesmo? Então entra, miserável. Em outra carta o Paulo diz, vai entrar chamuscado pelo fogo. Porque Deus vai pegar a vida dele, tudo que ele falou, tudo que ele pensou e tudo que ele fez. É uma metáfora. Vai pegar tudo as obras e vai botar numa fogueira. E vem anjo. Aí aquele anjo que botou a brasa na boca de Isaías, vai pegar outro e vai fazer. E aí vai queimar tudo. O que foi feito segundo a vontade de Deus, permanece. O que foi feito de acordo com a vontade humana, torra no fogo. Aí o Paulo diz assim, tem gente que vai pegar fogo em tudo, e o fogo ainda vai pular nele, e ele vai, e entrou,
entrou, chamuscado pelo fogo. Ou seja, não sobrou nada do que ele fez nem falou, e quase que ele queima no fogo ainda. Se não é a graça, se não é a fé, aquela fé salvífica que o miserável exerceu, talvez 1/1000 de segundo antes de fechar os olhos, ele, eu creio, chamuscado pelo fogo. Mas nunca o chamuscado pelo fogo vai chegar lá em cima, e como diz a Bíblia, em uma outra figura de linguagem metafórica, vai chegar lá e vai ter galardões o esperando. Recompensas eternas, porque tem gente que vai fazer uma pilha de coisa e o anjo vai botar fogo, e vai ficar aquele monte de coisa, e aí o anjo vai pegar, e aquilo vai entrar junto, e aquilo é o galardão, é a recompensa por ter vivido na dinâmica do reino de Deus. Porque o cara que entra chamuscado pelo fogo, ele não tem testemunho para contar, ele não tem milagre, ele não foi usado por Deus, ele não sabe como é bom ser um instrumento nas mãos de Deus, ele não fez nada, Deus não reinou na vida dele, ele creu em Jesus, pelo fogo miserável. Mas aqueles que andam pelo Espírito, que tomam cuidado com o carnaval, e o carnaval para nós não é uma festa, não é um feriado, é todos os dias as oportunidades que temos de cometer as obras da carne. Cuidado com o carnaval, fuja das obras da carne, ainda que seja Natal. Porque para mim, no dia 25 de dezembro, se eu sou tentado a cometer uma prostituição, a pensar ou falar de forma impura, a criar inimizade, manipular uma situação, eu estou fazendo espiritualmente um carnaval no meu Natal. Quem entendeu? Cuidado com o carnaval, meu irmão, porque você pensa que está tranquilo, eu não fui para o bloco, tomei cuidado com o carnaval, não foi para o bloco, mas fez panelinha, não foi para o bloco, mas fez inimizade, não foi para o bloco, mas está prostituindo pornéia, né? Ainda que seja virtual, não foi para o bloco, mas está na fofoca, não foi no bloco, mas está na... É carnaval do mesmo jeito! Como é que vence isso então, pastor? Pelo amor de Deus, dá logo uma solução, que eu estou já querendo ir embora. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Quando a gente anda em Espírito, toma cuidado com o carnaval, o Espírito começa a brotar, florescer, frutificar na nossa vida. E quais são as evidências desse fruto? 9. Primeiro, ágape. Eu começo a amar. Não com eros, não com filos, não com estorguê, mas com ágape, com um amor sacrificial e incondicional. Eu começo então a viver com caris, né? Alegria. Caris. Alegria, que não é ausência de tristeza, que não é ausência de motivo para chorar. Caris é saber que Deus, através de nós, de forma efusiva, vai nos instrumentalizar, porque caris é a raiz da palavra carisma, que é traduzida por dom. Carisma é dom. Então, caris é a raiz da palavra dom, ou seja, toda a capacidade espiritual que Deus flui através de mim, vem através da caris, que é a raiz, que é a alegria que eu tenho de andar no Espírito e não cometer as obras da carne. Isso gera o ágape, consequentemente o caris, eu vivo de forma alegre. Eu posso até estar chorando, mas eu continuo sendo caris. Por quê? Porque mesmo na minha lágrima, Deus me usa para aquilo que Ele me criou. E aí vem, consequentemente, a eirene, que é a paz, que não é ausência de guerra, é conseguir dormir mesmo no meio da guerra. O pipoco está comendo lá de fora, mas aqui dentro está de boa, a gente dorme. Ágape, caris, irene, aí vem aquela boa que vocês lembram. Qual que é? Macrotúmia, onde tumoi é a raiva, que é obra da carne, raiva, não ira. Tumoi é a explosão, explodiu, raiva, cólera, agressividade desnecessária, que não é a ira, orgis. A ira é santa, é a ação
para equilibrar e tornar justo o desequilíbrio. A tumoi é a explosão desnecessária. E aí a pessoa explode. Então a macro, aí tumoi é a explosão, tumia seria o ato, o objeto que faz explodir, traduzindo aqui de forma muito alegórica, mas seria o pavio. Então macro, túmia, seria o pavio grande. Micro é pequeno, macro é grande, então o pavio grande, ou seja, longanimidade, a capacidade de tornar o pavio longo, demorar para explodir. O pavio é longo, mas não é eterno, tá bom, irmãos? Então às vezes demora, mas puf, uma hora explode também. Que é só a capacidade de esticar, não é a capacidade de nunca explodir, beleza? Então assim, às vezes tem que explodir, precisa, inclusive, mas não de qualquer jeito e em qualquer momento. Aí vem, depois da longanimidade, a benignidade e a bondade, que é agatosune e krestotes. Krestotes é a capacidade de fazer o bem. Agatosune, a capacidade de ser bom. Porque uma coisa é você fazer o bem, outra coisa é você ser bom. Conheço gente que é boa, mas não faz o bem. Conheço gente que faz o bem e não é boa. Então o ideal é as duas. É eu ser bom, essência, caráter, propósito, e fazer o bem, atitude, ação, colocar em prática. Tem que ter os dois. Benignidade e bondade. Aí vem a pistis, que é a fidelidade. Não é fé no sentido de crer. É fidelidade, é a fé em ação. É colocar a fé em prática. É levar a fé até a última consequência. É crer no impossível. E aí vem a mansidão, que é a prautes, que é a capacidade de manter o equilíbrio, apesar do desequilíbrio à minha volta. Prautes, manso, equilibrado. E aí vem por último a egkrateia, o domínio próprio, ego-krateia. Krateia seria a armadilha, ou alegoricamente a algema. Então ego-krateia é eu na algema, pá, domínio próprio, eu me prendo, pum. Eu queria roubar, mas estou preso na algema, domínio próprio. Quem entendeu? Então como é que a gente toma cuidado com o carnaval? Andando no Espírito. E como é que eu sei se eu estou andando no Espírito? Quando eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. É como se Paulo dissesse, essas 9 características, use sem moderação. Não tenha limite para amar, não tenha limite para se alegrar, não tenha limite para viver em paz, não tenha limite para esticar o seu pavio, não tenha limite para fazer o bem, para ser bom, para crer em todo o tempo, para ficar manso, equilibrado e para se dominar. Isso não tem limite, quanto mais, melhor. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vã glória, provocando uns aos outros, ou tendo inveja uns dos outros. Vamos ter em todos os dias, em todo o tempo, independente do feriado deste final de semana, vamos tomar cuidado com o carnaval, cuidado com a festa da carne, que insiste em matar o fruto do Espírito que está sendo gerado em nós. Que Deus te abençoe e que o seu feriado seja muito espiritual.